Vocês são a carta viva da parte de Deus, escrita por Ele mesmo através do Evangelho, não com tinta e nem com impressoras e papéis, mas com o Espírito, de maneira que vocês podem ser lidos por todos os homens, revelando a verdade e a vontade de Deus. Queria começar lendo João capítulo 1, versículo 14. Você precisa entender que Jesus, ele era a própria palavra de Deus encarnada. Mas aí está em João capítulo 11, né? João 1, 14. Aquele que é a palavra se tornou carne e viveu entre nós. E aí você para pensar o que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, talvez você pegue a Bíblia e fale assim: a palavra de Deus é a minha Bíblia. E eu sei que eu preciso do Espírito Santo aqui, porque eu vou entrar numa linha muito fina, mas eu quero que você entenda a verdade de Deus. A Bíblia, a que você tem nas mãos aí agora, ela está escrita em português, está traduzida talvez por João Ferreira de Almeida ou algum outro tradutor. E você deve concordar comigo, há de convir comigo, que a Bíblia é uma tentativa limitada de tentar expressar a mente de um Deus gigantesco, não é? A Bíblia, se Deus pudesse ser traduzido para o português, ela seria plenamente a expressão de Deus. Entretanto, como Deus é muito maior do que as palavras que a gente pode usar, como Deus é muito maior do que a nossa língua, ou mesmo do que o hebraico quando foi escrito, ou mesmo do que o grego e o aramaico e etc., a Bíblia vai ser sempre uma tentativa limitada de expressar a mente de Deus. E é por isso que tem pessoas que estudam teologia e conhecem a Bíblia inteira e ainda assim não conhecem a palavra de Deus, e ainda assim não conhecem a mente de Deus, porque eles acreditam que por muito estudar a Bíblia, eles então vão encontrar a mente de Deus. Entretanto, aqui há uma tentativa limitada, mas a Bíblia diz, essa mesma Bíblia diz que Deus criou o mundo pela sua palavra. Então você deve imaginar que já que Deus criou o mundo pela sua palavra, e se a palavra de Deus então é a Bíblia, então Deus estava com uma Bíblia debaixo do braço criando o mundo. Agora você começa a me entender que a palavra de Deus já existia antes da Bíblia. É por isso que Abraão, segundo Jesus revelou, conheceu o Evangelho. Só que Abraão nasceu antes de Moisés. Não tinha Gênesis, não tinha Êxodo, não tinha Levítico, não tinha nada registrado, não tinha nada escrito. Entretanto, ele conheceu a palavra que já existia desde sempre, que sempre esteve presente, que sempre foi, desde a criação de tudo que foi criado pela sua palavra. Então a Bíblia também vai dizer que tudo que há foi feito por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez, porque ele é a palavra que saiu da boca de Deus e formou todas as coisas. E essa palavra que saiu da boca de Deus e formou todas as coisas, um dia resolveu se tornar carne. E se essa palavra de Deus que trouxe vida para uma terra catastrófica, estava sem forma, que estava vazia, e na liberação dessa palavra, essa terra sem forma e vazia recebeu luz, uma explosão de luz que fez com que tudo voltasse à vida, que fez com que o verde voltasse a nascer, que fez com que a vida voltasse a ser, que fez com que a harmonia voltasse a existir. Era o próprio Jesus se manifestando sobre a terra, trazendo luz para as trevas da terra. E da mesma forma, se a palavra que entrar na sua vida for apenas letra, há informação. Mas se você quiser transformação, aquela palavra que foi lançada na terra catastrófica precisa ser lançada no seu coração catastrófico, para que a luz encha a tua vida. É por isso que ele é a luz dos homens, porque ele é a luz que foi liberada da boca de Deus para desfazer as trevas. Então esse verbo se fez carne, então a gente viu a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, porque a palavra que é Jesus é cheia de graça. Ela não é cheia de lei, ela é cheia de graça, e com a graça a verdade, porque Moisés escreveu e pelas mãos de Moisés veio a lei, mas a graça e a verdade se manifestaram através do verbo se fez carne. Versículo 17 aqui mesmo: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, que escreveu a Bíblia, mas a graça e a verdade vieram e se manifestaram em carne por meio de Jesus Cristo. E ele
mesmo é esse verbo que se fez carne. Então Jesus, ele não precisava falar para que o evangelho fosse pregado. Embora muitas vezes ele falava, mas ele não precisava falar para que o evangelho fosse pregado, porque ele era o evangelho em vida. A palavra para nós se tornou pregação, mas nele era a própria essência do ser. Não era pregação, era a vida dele. E assim até uma mulher que cruzava o seu caminho chorando, ele em silêncio, sem dizer uma palavra, apenas perguntando: por que você chora, mulher? Meu filho morreu, eu estou sem marido. Então ele num gesto toca no esquife e o morto revive. Ele não precisava de muitas palavras, ele não precisava de muitas pregações, porque ele era a própria palavra encarnada. Diga aleluia. E nós entendemos que nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, como Filho único do Pai. E nós já aprendemos isso aqui, não é? Quantos filhos Deus tem? Quantos filhos Deus tem? Um. Aí você olha para o seu redor e fala assim: não, mas olha aqui, tem até uma canção que diz: o Senhor tem muitos filhos, muitos filhos Ele tem. Mas a grande verdade é que a Bíblia está cheia, recheada de passagens que dizem que Ele é um Filho único, unigênito. Então a única forma de você se tornar esse filho, eu vou fazer um link aqui para você, você vai entender o que eu estou dizendo. A única forma de você se tornar esse filho é se tornando o próprio Jesus. Porque se você ainda for a Maria, se você ainda for o João, se você ainda for o Jacob, se você ainda for, você não é o Filho de Deus, porque Jesus é o único Filho de Deus. Mas se você se tornou Jesus, porque acreditou no nome dele, e agora tem o nome dele, se chama Jesus, então você se torna o Filho de Deus. Contudo, aos que o receberam e creram no seu nome, a estes deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Esse é o privilégio que nós recebemos com o evangelho, entende? Jesus, ele veio para a salvação do mundo inteiro. Eu disse para você que Abraão conheceu o evangelho antes de ter Bíblia escrita, antes de ter igrejas e mais igrejas. Ele conheceu o evangelho. É por isso que em qualquer lugar do mundo as pessoas podem ser salvas. Mas nós estamos sendo privilegiados. Estamos sendo privilegiados em receber a mensagem do evangelho de Deus sobre a nossa vida, para que a gente possa viver como filhos. Deus vai salvar pessoas que a gente nem imagina, de outras religiões. Deus vai salvar pessoas que a gente nem pode imaginar, pessoas que nunca ouviram falar do evangelho. Mas aqueles que o receberam, a estes deu-lhes um poder de serem feitos filhos. Então se nós somos agora nele o Filho de Deus, se somos nele o Filho de Deus, nós também temos que ser a palavra encarnada. Segundo os Coríntios capítulo 3, versículo 1 em diante. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Paulo começou a escrever e começou a falar assim: será realmente, gente, que é necessário uma carta para que o evangelho seja anunciado? Será que vocês precisam que eu me recomende a mim? Porque se vocês então precisam de uma carta e que nós nos recomendemos a nós mesmos, então vocês não são ainda a carta de Deus. Porque se vocês ainda usam uma carta para recomendar o evangelho, então o evangelho ainda não é a vida de vocês. Você vai ver que o negócio vai ficar louco. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita no coração e conhecida e lida pelos homens. Você é essa carta, ou seja, você é a palavra. Não, ele falou carta, pastor, ele não falou a palavra. Então seja inteligente e vem comigo. De que carta que Paulo está falando? De que carta que Paulo está falando? É essa aqui, segundo aos Coríntios. Ele está falando: vocês não deveriam precisar de segundo aos Coríntios. Vocês são segundo aos Coríntios. Assim como o verbo se fez carne em Jesus, ele também nos convida para ser a carta escrita por Deus, que manifesta isso na nossa vida. É legal que a carta, ela expressa necessariamente a vontade do autor. Se você ler uma carta, ela não consegue expressar outra coisa senão aquilo que o autor disse. O autor disse: pelas suas feridas estamos sarados. Você é a carta que vai dizer isso para o mundo. Essa carta diz: o amor de Deus está derramado em nossos corações. Mas ao invés de você precisar de ler isso para alguém, você é a carta que vai dizer que o amor de Deus está derramado realmente. Você é a carta que expressa a vontade de Deus, entende? Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério.
E não foi escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não foi escrita em tábuas de pedra. E hoje eu posso dizer para vocês, não foi impressa numa gráfica, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Eu acho isso louco, porque como é que eu posso ter a confiança de ser o próprio verbo de Deus? Porque isso, em alguma instância, pode até entrar em confronto com a graça. Porque como é que eu vou ter capacidade de ser a própria carta de Deus, se eu sou cheio de falhas, se eu sou cheio de erros? E a primeira coisa que eu quero que você observe é que a confiança que nós temos diante de Deus em relação a isso é por meio de Cristo, não é por meio de nós. O fruto que vai se manifestar na sua vida não é por meio de você, é por meio de Cristo. Deixa eu falar para você, você está salvo. Aguarde o que Deus vai fazer com a sua vida. Não que nós possamos reivindicar qualquer dessas coisas que nós estamos falando com base nos nossos próprios méritos, não dá. Mas a nossa capacidade vem de Deus. Eu quero profetizar sobre a sua vida hoje, eu posso? Deus está te dando uma capacidade sobrenatural de ser o verbo dEle. Ele está te dando uma capacidade sobrenatural de ser o verbo e a palavra dEle encarnada. Meu Deus, você não precisa ter todo o conhecimento teológico, ter 1000 versículos decorados. Você não precisa, você pode se quiser, mas não é disso que você precisa. Você precisa que a sua vida, o seu olhar, o seu abraço, o seu gesto, a sua atitude revelem o Evangelho de Deus. Você precisa na mesma estrada passar por caminhos diferentes, porque aquele homem ele estava jogado no chão, foi assaltado, estava quase morto. Passou um sacerdote de largo naquela estrada, passou um levita de largo naquela estrada, mas na mesma estrada um samaritano passa por um caminho diferente, o caminho do amor, o caminho do resgate, o caminho da ajuda, o caminho do bem, o caminho que fala assim: não importa se a lei diga que eu não posso tocar no morto, porque mais vale a vida do que a lei. E então, num gesto de atitude, fala para mim, qual foi o evangelho que aquele samaritano pregou para aquele homem? Não teve uma palavra do samaritano, não teve uma palavra, até porque aquele homem estava quase morto, nem podia ouvir, mas alguém pegou nas suas mãos, alguém segurou ele no colo, alguém tratou as feridas, alguém colocou azeite, colocou vinho, alguém pagou e falou assim: eu cuido. Sem teologia, sem calvinismo, sem arminianismo, sem pré-tribulacionismo, sem pós-tribulacionismo, sem etc, 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 somente com gestos de amor. É por isso que eu digo e repito sempre: Jesus pregou, pregou, pregou e não foi entendido na sua pregação. Paulo disse: se ele tivesse sido entendido, ele não teria sido crucificado. Mas quando ele teve um gesto de amor na cruz, os homens se ajoelharam e disseram: é o Filho de Deus, provando mais uma vez que um gesto de amor é infinitamente mais poderoso do que uma vida inteira pregando. O Evangelho se baseia no amor. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Um perfume não tem palavras, um perfume não tem explicação, um perfume tem cheiro. E por todos os lugares em que passamos, Paulo diz, esse cheiro do perfume de Cristo exala. É Pedro passando, sem dizer o que você precisa fazer para ser curado, mas apenas a sombra dele tocando nas pessoas, e os leprosos sendo limpos, os paralíticos levantando, sem explicações. Nós somos o perfume de Cristo. Aleluia. Você é a fragrância do céu. Você é o tchuanchu de Deus. Você é o perfume da melhor qualidade, porque você exala o perfume do próprio Cristo, o cheiro da palavra de Deus. Ai, pastor, eu tenho que conhecer mais a Bíblia para pregar. A gente começou a estragar tudo quando a gente começou a formar pessoas para conhecer ao invés de ser. A gente estragou tudo quando a gente começou a formar pessoas para pregar e falar da mente, ao invés de viver essa vida.
porque aí quando você falar, você vai falar daquilo que está dentro de você e flui naturalmente, vai além. Uou! Você é carta viva de Deus. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham o meu respeito. Jesus olha para aqueles homens e fala assim: vocês examinam as Escrituras, vocês examinam cuidadosamente, porque vocês falam assim: eu vou encontrar a vida, eu vou encontrar a vida, eu vou fazer um curso de teologia e vou encontrar a vida, eu vou ouvir pregações e mais pregações e vou encontrar a vida, eu vou procurar bons pregadores no YouTube e aí eu vou encontrar a vida, eu vou estudar, examinar cuidadosamente e vou encontrar a vida. E Jesus falou: mas realmente testemunha ao meu respeito. Mas se você quiser vida, 40, se você quiser vida, contudo vocês não querem vir a mim para ter a vida. Vocês vão até a Bíblia, mas esqueceram de vir até mim. Olha que louco. Vocês acreditam que vão encontrar a vida aqui no que está escrito, mas eu sou a carta escrita em carne. Se vocês quiserem essa vida, venham até mim e vocês a encontrarão. Eu vejo Paulo falando: eu não fui até Pedro, eu não fui até João, eu não fui até ninguém quando me converti, eu fui até o próprio Jesus, e o evangelho que eu prego a vocês, eu recebi dele, não foi de apóstolo algum, eu recebi diretamente dele, porque é nele que está a vida. Versículo 11, Gálatas 1:11. Irmãos, eu quero que vocês saibam de uma coisa: o evangelho por mim anunciado não é de origem humana, não foi nenhum homem que me ensinou, eu não recebi de pessoa alguma, ele não foi ensinado, pelo contrário, eu recebi do próprio Jesus Cristo, por revelação. Vocês ouviram qual foi meu procedimento no judaísmo, quando eu era religioso, como eu perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade, eu era extremamente zeloso nas tradições dos meus antepassados, mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Eu não dependi de ninguém para isso acontecer, cara. Tampouco subi a Jerusalém, porque em Jerusalém estavam os apóstolos. Eu não subi a Jerusalém quando me converti para ver o que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato eu parti lá para a Arábia. Eu me isolei, fui para longe, e aí tornei a voltar a Damasco. Depois de 3 anos, então eu subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente. E aí eu estive com ele só 15 dias, e foi o bastante. Que o evangelho dentro de você seja uma revelação de Deus e não uma informação dada por alguém. Amém. Seu coração está aberto para receber essa revelação? Aleluia. Eu vou dizer para você que o Espírito está pronto para te dar. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Está pronto para receber, o Espírito está pronto para te dar. Como está escrito: o olho não viu, o ouvido não ouviu, a mente não imaginou o que Deus preparou para os que o amam, mas Deus revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Por que Ele faz isso? Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o próprio Espírito do homem que está dentro dele? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito procedente de Deus, para que por ele possamos entender as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas por Ele mesmo, pelo Espírito, interpretando as verdades espirituais para os que são espirituais. Então, essa palavra está preparando você para ser uma terra fértil, onde a semente do Espírito vai cair e vai te encher de revelação do Evangelho. Você vai se tornar uma explosão de fruto, não porque você tem algum mérito, alguma capacidade, mas a sua capacidade vem de Deus, e é porque você não está mais buscando méritos e glórias dos homens, mas o Evangelho em você implantado te engravidou para a revelação do próprio Cristo sobre a sua vida. Cada um
viva assim, recebendo de Cristo a revelação dia após dia de quem Ele é, até que você se torne na imagem dEle, na semelhança dEle. Efésios capítulo 4, versículo 11. É por isso que eu digo que nós fomos de certa forma privilegiados com a sorte de Deus de receber o Evangelho, porque o mundo vai receber salvação, mas nós poderemos viver como filhos, a semelhança dEle, a semelhança dEle. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Por que Ele fez isso? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, para que, se Deus levantou o ministério de alguém, se Deus levantou a vida do pastor Rafael, se Deus levantou a minha vida e outras pessoas que aqui estão e ministram entre vocês, se Deus levantou as nossas vidas, foi para um motivo, foi para a edificação do corpo de Cristo. E aí eu digo que nós não entendemos e perdemos em algum momento o que é o corpo de Cristo, porque nós achamos que o corpo de Cristo é um clube que se reúne, nós achamos que o corpo de Cristo é uma comunidade que tem a afinidade entre si, nós achamos que o corpo de Cristo somos nós que nos chamamos de irmãos, mas na verdade o corpo de Cristo, você entende que Jesus nasceu há 2000 anos atrás, mas que Cristo sempre existiu. Foi por isso que Abraão pôde conhecê-lo. Jesus nasceu há 2000 anos, mas Cristo sempre existiu. Maria gerou Jesus, mas ela não gerou Cristo. Cristo sempre foi. Desde o começo, quando o Pai disse façamos, Ele já estava lá. Então você concorda comigo que Jesus era o corpo de Cristo? Então isso significa que Jesus era o veículo que viabilizava Cristo na terra. Jesus era a forma pela qual Cristo podia vir à terra. Cara, eu estou te falando de coisas tão altas, eu tenho certeza que é o Espírito que está te dando capacidade de entender. Eu não tenho dúvida disso. Eu estou falando de coisas que não são fáceis de entender, mas o Espírito está revelando cada uma no seu coração. Então, Jesus então é o corpo de Cristo na terra. Só que aí Jesus sai da terra, Ele ascende. Jesus, eu não disse Cristo, ok? Jesus, Ele sai da terra e a Bíblia diz que Ele sobe até as alturas, e os discípulos veem Ele sumir nas nuvens. E uma voz fala assim: fique tranquilo que da mesma forma que você viu Ele sair, Ele vai voltar. Mas então Jesus, você concorda comigo que tem um homem de carne agora no céu, representando a gente? Mas então, Jesus deixou de ser o corpo de Cristo, porque Cristo queria continuar na terra, mas Jesus subiu. E agora então, Ele diz: nós estamos edificando um novo corpo para Cristo. Porque eu quero dizer para você que o poder não estava em Jesus. Jesus sentia fome, Jesus sentia sono, Jesus sentia sede. O poder estava no Cristo. O poder estava no Cristo que habitava Jesus. Da mesma forma você sente fome, você sente sede, você é tentado em todas as coisas, mas o poder está no Cristo que agora vê você como corpo. Você viabiliza Cristo na terra. Aleluia. O próprio Evangelho. Entende como isso é muito maior do que apenas Bíblia? Você entende como algumas doutrinazinhas ficam tão pequenininhas e tão insignificantes diante do tamanho que Cristo é de verdade? Você vê Cristo ficar bem grandão, bem grandão, bem grandão aqui nessa igreja agora. Ele disse: ninguém pode me glorificar se não for pelo meu Espírito. Meu Deus. É bom dar um tempo de silêncio às vezes, alguns segundos, porque é igual uma espada, né? Que enfinca assim, ó. E você fica marcado para sempre. E essa marca que é gerada em você são as marcas de Cristo. Conheça a Bíblia, mas viva como se ela não existisse, para que as pessoas possam ter em você a palavra de Deus. Conheça a Bíblia, que elas testemunham a respeito dele, mas não conheça a Bíblia sem conhecer Ele. Porque eu posso testemunhar a respeito da Jéssica, mas isso não faz com que você conheça a Jéssica. Eu posso escrever uma biografia. O que você acha? Escrever um livro falando de mim.
E aí no livro eu escrevo todos os meus gostos, todas as minhas vontades, todos os meus pensamentos, todas as minhas ideias, até mesmo as cores de roupa que eu gosto. Escrevo tudo na minha biografia. Aí você vai ler minha biografia, e aí você fala assim: já sei tudo sobre o Leandro. Aí você vai, imagina que eu escrevo, e alguém que leu a minha biografia bate na minha casa e fala: Leandro. Aí eu atendo e falo assim: opa, quem é você? E a pessoa diz: eu te conheço. E eu: não, mas quem é você? Não, eu li a sua biografia, eu sei seus gostos, eu sei o que você gosta, o que você não gosta, eu sei tudo sobre você. Mas naquele dia que ela bater na minha porta, eu direi: todavia eu nunca vos conheci. Entrou no seu coração? Entrou no seu coração? Conheça a biografia de Deus. Você vai entender os gostos dele, o que ele gosta, o que ele não gosta. Você vai saber tudo sobre ele. Mas não deixe de conhecer ele. E isso só pode acontecer por uma revelação do Espírito, de alguém decidido no coração a não idolatrar homem algum. Porque enquanto você idolatrar um homem que seja, para ser aquele que coloca na tua mão a semente do Evangelho, então você tem um outro intermediário. Mas no momento que você falar: eu quero conhecer Jesus, eu quero dizer para você que Ele mesmo está apto para te revelar. O Espírito está apto para te revelar mesmo as coisas mais profundas de Deus. Não importa se Paulo foi até o terceiro céu, eu não sou discípulo de Paulo, eu quero ir além do que Paulo foi. Esse coração desejoso, sedento, que busca, é o que vai fazer com que o Espírito entre em contato contigo. Eu não disse coração perfeito, eu não disse acertar em todas as coisas, eu disse o real desejo de como aquele homem de madrugada, ao invés de ir até os discípulos, vai até o próprio Jesus e diz: Senhor, como eu faço para ter a vida eterna? E de madrugada, escondido, tem uma conversa com o próprio Jesus, que diz: você precisa nascer da água e do Espírito. Se não for por isso, não tem como. Você entende nascer da água? A gente acha que nascer da água é o batismo, mas não é. Eu quero fechar com isso. A primeira mulher, Eva, nasceu da costela de um homem, Adão. Do lado dele, Deus tira e nasce um ser que tinha a mesma identidade do homem, o mesmo DNA, porque foi tirado da costela dele. Na verdade, era um clone, que Deus fez o primeiro clone de alta tecnologia, que nem cicatriz ficou. E dali nasceu a mulher, a esposa de Adão. E Deus disse: vocês agora são um só. Vocês agora são um só, uma só carne. Vocês estão unidos para sempre. Essa era a esposa dele, que nasceu do lado dele. E agora Jesus estava na cruz. Todo o seu sangue foi derramado. Então um soldado pega uma lança. Você lembra o que ele fez? Ele enfia a lança no lado de Jesus, na costela. E a Bíblia diz que quando ele enfia a lança no lado de Jesus, o que sai? Água. Então Jesus disse: se você não nascer da minha costela, da água que foi derramada na cruz, você não pode ver o meu reino. Mas se você sair daqui, de lá da cruz, do meu lado, então posso dizer para você: você se tornou meu clone. Tem o mesmo DNA e a mesma identidade que eu. Vamos aplaudir a Jesus.